Existe uma dualidade na vida. A Bíblia nos fala que existe o que é correto, o que é não correto, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é justo, o que é injusto, o que é pecado e o que não é pecado. Essa é uma dualidade que nós percebemos na vida através das Escrituras. O que não existe é um dualismo. O dualismo é diferente da dualidade. O dualismo é propor que existe um mundo só do que é certo e um mundo só do que é errado. Isso não existe. Existe certo e errado, pecado e não pecado, coisas que são de Deus e coisas que não são de Deus. O que não existe é um mundo apenas com o certo, apenas com o justo e apenas com o que é de Deus, e um mundo apenas com o injusto, com o pecador e o que não é de Deus. Isso não existe. Joio e trigo crescem juntos. Aqui nesse lugar, que nós chamamos de igreja, temos pessoas que servem a Deus e temos pecadores, gente boa, gente de Deus, que conhece a palavra, mas temos pecado, temos maldade, temos gente que faz certo, gente que faz errado, temos bons maridos, bons profissionais, maus profissionais, porque não dá para separar. E assim também, fora dessas quatro paredes, no que nós chamamos de mundo, erroneamente chamamos de igreja, erroneamente talvez chamamos de mundo, também vamos encontrar gente que tem inspirações que vêm de Deus, e coisas que são muito boas e coisas que não são. Por isso que aqui na igreja a gente não faz separação entre coisas da igreja, coisas que são gospel, e coisas que não são da igreja e que não são gospel. A dualidade da vida existe, mas não são dois mundos separados. Eu vou encontrar coisas boas e ruins aqui dentro, e vou encontrar coisas muito boas e ruins fora daqui. Mas vamos para o nosso estudo, que é isso que interessa hoje. Deixa eu só pegar o apoio aqui, que fica mais fácil. Abra a sua Bíblia, que quando Paulo escreveu essa canção junto com a Carole King, ele não teve chance de cantar com o James Taylor. Mas ele escreveu esse texto aos Romanos, no capítulo 1, no verso 8 em diante, que diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Isso falando aos romanos. Porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Todo mundo sabe da fé que vocês têm. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom. Olha que legal. Dá para ouvir no mundo inteiro sobre a fé que vocês têm. E eu tenho vontade de viajar e aí visitar vocês para repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isso é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los no que tenho sido até agora impedido, não deu certo ainda, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês. Eu quero ir aí para repartir o meu dom com vocês, mas eu também quero colher frutos aí de vocês para mim. Assim como também tenho conseguido entre outros irmãos, outros gentios em outras cidades. Pois eu sou devedor. Eu tenho uma dívida. Tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu sou um devedor. Nos sentimos devedores quando alguém nos dá alguma coisa, nos faz algum favor, e porque nós queremos retribuir a essa pessoa, porque nós nos sentimos no dever de dar em troca algo pelo bem que recebemos, nos sentimos devedores. Nesse caso, Paulo diz: eu me sinto devedor aos bárbaros, eu me sinto devedor àqueles que não conhecem a Deus. Como assim? Eles não fizeram nada para você, para que você deva a eles. Não foram eles que te deram, então por que você deve a eles? Porque Deus me deu. Esse é o entendimento de Paulo, que diz: eu tenho vontade de ir até vocês para repartir algum dom com vocês, e também colher frutos dos dons de vocês.
Porque o que eu devo a você não é porque você fez algo por mim, é porque de graça Deus me deu, e de graça eu preciso repartir. A dívida que Paulo sentia não era pelo fato de que alguém tivesse feito algo que ele não pudesse agradecer, mas é porque ele compreendia que dádivas de Deus e dons de Deus servem para que eu possa ser um instrumento dele na vida de alguém. É nesse sentido que Paulo poderia, talvez, se ele vivesse nos dias de hoje, dizer para a galera: eu vou aí para repartir algum dom, se precisarem de alguma coisa, saibam sempre, não se esqueçam, you've got a friend. Aqui tem um amigo. É só você chamar que eu vou estar aí. E se doer em você, dói também em mim. Irmão, essa é a essência da nossa vocação comunitária: serviço. Aliás, tem duas palavras que a gente encontra no Novo Testamento que nós traduzimos como dom. A palavra carisma ou carismata, a palavra grega que vem do caris ou charis, que significa graça, porque o dom é uma graça de Deus para nós. Mas também a palavra doreá, que significa presente. Em Efésios dá para a gente entender que Paulo está dizendo que o dom que a gente recebe é um presente de Deus para os ministros, e os ministros são um presente de Deus para a igreja. Aliás, quando ele fala sobre Jesus, o cabeça da igreja, ele diz que Deus pegou o seu Filho Cristo e o deu de presente à sua igreja. Assim como Deus nos presenteia e nos capacita com os seus dons, que são dádivas, graças de Deus para nós, isso nos torna devedores de alguém, para que possamos também repartir e doar. Não há sentido da gente estar aqui apenas porque a gente vai assistir uma celebração, ou porque eu vou a um lugar para ver um espetáculo qualquer que seja, porque a igreja não é o lugar aonde eu vou, mas sim a comunidade que sou em Cristo. Paulo também diz aos coríntios sobre o fato de que somos membros do corpo de Cristo e igualmente membros uns dos outros, e que as juntas e ligaduras que juntam nossos membros e ossos são afetos que não podem ser rompidos, à semelhança do que Cristo fez por nós, morrendo por nós e não nos abandonando até a última hora, indo até a cruz pelo pecado de cada um de nós. Assim também, quando eu digo a você e você diz a mim, somos igreja e somos irmãos, é até debaixo da água, é até o último momento. Volto a dizer aquilo que disse no momento dos avisos: o momento da nossa oração é muito sagrado, onde eu de verdade estou compartilhando com meu irmão o que ele precisa. Não é um individualismo onde eu vou a um lugar chamado igreja para buscar bênçãos, para que eu tenha posses, para que eu ganhe mais, para que eu seja acrescentado, para que eu prospere. Essa é uma ganância travestida de espiritualidade. E essa busca maluca por fama, honra, sucesso e dinheiro através de Deus é apenas uma tentativa de canonizar, de santificar um sentimento terrível que temos, uma lombriga que nos torna seres insaciáveis. E quanto mais tem, mais quer. É essa individualidade que faz a gente pensar só no nosso próprio umbigo. Não quero orar pelo irmão, eu quero buscar a minha felicidade. Aliás, é esse tipo de busca que tem destruído amizades e casamentos, porque aquela pessoa não está sendo o produto que eu quero, ela não está sendo o que eu gosto, porque o outro só serve para alimentar a minha tênia solium ou a minha saginata, que estão no meu... É uma anaconda que eu tenho dentro do meu intestino e que só se alimenta dos outros. Aliás, é terrível quando você se relaciona com alguém e você percebe que esse alguém te suga, e que esse alguém só deseja ter algo de você, e nas tuas horas mais terríveis, ele não diz a você: você tem um amigo, pode chamar. Esse não é o pressuposto de um cristão. Um cristão é chamado por Deus, ouve a voz de Cristo,
E a primeira coisa que ele faz é que ele nega a si mesmo, porque ele reconhece que é um pecador e que seus instintos e desejos eram governados pela sua carne. Ainda que sejam justos e plausíveis, eu preciso pelo menos passar pela lente do Evangelho de novo, para ver se eu não estou ficando louco. Então eu abandono a mim mesmo e me entendo um pecador, e sei que sou alguém que preciso de Cristo, e por mim mesmo vivo uma vida terrível. Por isso eu carrego a minha cruz e o sigo. Eu levo sobre mim essa desilusão da minha vida carnal. Afinal, é quando eu encontrei a Cristo e vi a perfeição da vida de Jesus, que eu percebi como a minha é imperfeita. Por isso Paulo diz: miserável homem que sou, eu quero fazer o bem e não consigo. Eu olho para Cristo, olho para mim, eu vejo que eu sou uma tranqueira. Em outro texto ele diz: eu esmurro o meu próprio corpo. Em outro ele diz: quem vai me livrar desse corpo de morte? Eu quero fazer o bem e eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ele diz: nós somos vasos de barro, a gente não vale nada, o valor está no Espírito que habita e enche o vaso. São inúmeras figuras que demonstram a consciência de quem encontrou Cristo e falou: minha vida é imperfeita, e cada passo que eu dou na minha jornada, eu carrego comigo uma cruz, não para pagar o meu pecado, mas da consciência de que eu sou um pecador, e dependo dele. Aliás, é por isso que eu neguei a mim mesmo. Não há sentido de eu cantar ou dizer, e eu já preguei essas baboseiras, se alguém ouviu, apaga, joga o CD fora e me perdoa. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não quero, Senhor. O que eu tinha, a minha vida que eu tinha, eu não quero mais nada daquilo de volta. Tudo que eu tenho vem de Cristo. Eu não sou mais aquilo. E a minha restituição não é de carro, dinheiro ou possessão, é de uma verdadeira vida no Espírito, a imagem do Filho de Deus, que abandonou a sua glória para nos servir, e Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por isso nós, quando entendemos a obra de Cristo, e se queremos ser imagem e semelhança dEle, também nós abandonamos a nós mesmos, e o seguimos para sermos servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Gente que de graça recebe e de graça dá. Acho que agora você consegue compreender o sentido de que alguém que está desiludido com a igreja e não consegue mais frequentar uma igreja, a pergunta é: que igreja é essa que você não consegue frequentar? Você está desiludido com o prédio? Eu não vou mais naquela igreja, a cor da parede não é legal. Eu não vou naquela igreja porque o estacionamento é ruim. Pode até ser que você não vá, mas ninguém fica desigrejado e se desilude com Deus por causa de uma instituição ou de um prédio chamado igreja. O que nos machuca, nos desilude, nos faz abandonarmos a nossa caminhada é exatamente a comunidade. A comunidade cheia de indivíduos individualistas, comunidade que não é comunitária. Só que ser uma comunidade de verdade, irmãos, dói. O Rubinho falou aqui às 9 da manhã, é uma união de vários eus, mas não é uma comunidade que se chama nós. Cada um está buscando o seu próprio interesse. E é muito interessante quando alguém vem e dá o testemunho que conseguiu a sua conquista e incentiva outros eus a fazerem a mesma corrida de fé para ter aquilo que querem. Difícil alguém testemunhar: eu vim aqui para perder e para doar por vocês. Isso não é testemunho que eu sigo. A minha fé se aquece e eu corro quando colocam pendurado na minha frente uma cenoura e eu corro atrás dela. Porque a nossa fé se traduz hoje em meios de controle de Deus. A fé hoje é um joystick. E se eu fizer os rituais religiosos, Deus me dá o que eu quero. E se não der, eu procuro uma outra instituição, que também é um dealer, um representante de Deus na terra. Não. Na comunidade, a nossa identidade se dilui, porque todos somos a semelhança de Cristo. A partir do momento que somos dele, nos tornamos parte do seu corpo e membros uns dos outros, mas o cabeça é Jesus. O cabeça do corpo é Cristo, não sou eu. Há aquele tipo de pregação que diz: você não é cauda, você é cabeça. Cuidado,
Você não é cabeça, o cabeça é Cristo. Ninguém ocupa o lugar de Cristo. Mas aquele texto fala, tudo bem, aquele texto fala de uma nação que tinha que guerrear para ocupar uma terra, e quando não fazia isso, ela era ocupada e se tornava escrava de um outro povo, e não conseguia ter o governo da sua terra, mas era governada por alguém. Então ela se tornava cauda e não tinha a sua autonomia como nação. O que Israel brigou durante séculos contra amalequitas, midianitas, filisteus, e por fim foi feita escrava pelos babilônicos e pelos assírios. Aquilo é uma imagem bélica. Cuidado quando você ouve essas pregações, porque Cristo veio para nos dizer que o nosso verdadeiro governo não é sermos o cabeça, mas é sermos corpo, porque Ele é o cabeça que nos conduz. E todos nós, como corpo, tendo o mesmo cabeça, recebemos os mesmos impulsos nervosos no nosso sistema nervoso central. E a mão, o pé, o braço, cada um de nós, com suas funções, trabalhamos mutuamente para a bênção do próprio corpo. Então o que você sente, o que você padece na tua caminhada de dor, eu preciso sentir um pouco no meu coração, na minha alma, na minha carne. A sua dor precisa fazer parte da minha insônia um pouco. Quando você conta aquilo que você passa ou compartilha, aqui que a gente dá as mãos e fala, como é que você está? Você está bem? O que você precisa? E aquele irmão fala, poxa, ora por mim porque eu estou sem trabalho. Eu tenho andado bastante de Uber pela cidade, eu sempre converso com os motoristas, eu gosto de puxar papo, começa com futebol e entra no resto. Hoje eu tenho bastante coisa para falar de futebol, então tem épocas que eu não falo nada, prefiro me calar, deixar o Senhor agir. Mas hoje está sendo legal falar de futebol. Enfim, sabe a quantidade de pais de família que, se não fosse o Uber, eles não levariam um centavo para casa? Ainda que a gente tenha um mercado de transporte hoje e oferta gigantesca, mas isso parte meu coração. Numa terra de 13 milhões de desempregados, aonde o cara fala, eu preciso ganhar alguma coisa, eu não posso voltar para casa sem nada, mesmo que eu volte com 30. Eu já paguei uma janta, um almoço, comprei uma carne, comprei um arroz, já estou fazendo. A luta de um pai de família pelos seus filhos. Se isso não doer no meu coração, que raio de cristão eu sou? Ou eu pego um transporte desse, indo para a igreja, para fazer a minha campanha para eu prosperar e ter mais dinheiro. Para quê? Qual o sentido da posse com tanta gente a mendigar? Uma banda escreveu uma letra assim, muito legal. Qual o sentido de você ter, quando o pão que está na tua mesa só alimenta e traz mais calorias para você mesmo? A oração do Pai Nosso eu sempre repito e vale a pena repetir. Quando Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os ímpios incrédulos, que acham que por muito repetir serão ouvidos. Deus já sabe o que você precisa antes de você pedir. E não seja como os fariseus que fazem aquelas orações em público para serem vistos pelos homens e serem tidos como mais espirituais. Não precisa. Quando você for orar, você entra no teu quarto em secreto, só está você lá dentro. E o Deus que te vê em secreto, te ouve em secreto e vai te atender em secreto. E portanto você vai orar assim, Pai Nosso, dá licença Senhor Jesus. Pois não, qual a pergunta? Por que eu devo orar Pai Nosso, se eu estou sozinho no meu quarto, o Senhor mandou eu ficar sozinho? Eu não posso falar, meu Pai, porque Ele é só meu? Você nunca se fez essa pergunta? Por que alguém entra no quarto sozinho e ora Pai Nosso se não tem ninguém com ele? É porque eu e você temos que ter na cabeça que quando encontramos a Cristo, não existe mais eu, existe nós. E você vai orar assim, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Porque o pão que está na minha mesa, eu tenho que entender que ele não é mais só meu. Ele não é mais só meu. Ele é de alguém. Alguém que está sem.
Porque a injustiça na terra faz isso. O seu discurso é de esquerda, Zé? Não, o evangelho veio muito antes do que a esquerda. E se a esquerda copia o nosso evangelho, tira Deus e coloca o Estado como mediador, eu não vou seguir isso. Mas o evangelho de Cristo diz: reparte com quem tem fome, caminha mais uma milha, ofereça a tua capa, de graça recebei, de graça dai, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Julgue o seu irmão como se fosse superior a você mesmo. Maridos, deem a sua vida pela sua esposa. Esposa, entreguem-se aos seus maridos. Pais, amem os seus filhos. Filhos, amem os seus pais. Patrões, tratem bem os seus funcionários. E empregados, amem os seus patrões. Apesar da maldade que está na terra, eu não consigo acreditar que um sistema político vai transformar a cabeça de um ser humano. Só o evangelho transforma o ser humano em alguém que recebe dons e faz da sua vida um serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra desde o Gênesis, e eu quero fazer um percurso rápido com você para que você entenda um último ponto dessa manhã. Que quando Deus falou com Adão, Adão conhecia Deus de conversar com ele. Por causa do pecado, ele não estava mais no paraíso. É interessante você ler o livro de Gênesis após a saída do homem do jardim do Éden. A degringolação do ser humano. Algumas gerações depois já tinha assassinato, já tinha maldade, tudo quanto é jeito. A ponto de lá no capítulo 12, Deus falar com Abraão e dizer: sai da sua terra. Irmãos, Abraão foi um homem com muita fé. Porque ele não tinha igreja, não tinha pastor. Abraão não tinha Bíblia, não tinha pregação, não tinha música gospel, não tinha estudo bíblico, não tinha discipulado. Abraão não tinha nada, nem escrito e nem falado. Uma pequena tradição oral do que talvez um Deus houvesse criado a terra. E quando Deus fala com ele e ele crê, esse cara é o pai da fé. Porque nós que temos tudo isso, Deus fala e a gente não acredita. Mas a ideia que Abraão tinha sobre Deus era ínfima, perto do que nós conhecemos. Obviamente que o seu filho Isaque já ouviu as histórias de Abraão com Deus e aprendeu um pouco. Jacó, já o seu neto, ouviu as histórias de Abraão, seu avô, de Isaque, o seu pai, e agora as suas com Deus. E assim, o homem vai entendendo Deus ao longo da história. Quando chega em Moisés, lá preso no Egito, Deus fala com ele numa sarça ardendo. E Moisés fala: quem é você? Como assim? Como é que Moisés fala quem é você? Ele não era crente? Não, ele não era crente, irmão. Porque não tinha nem o Antigo Testamento escrito. Aliás, foi o próprio Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, menos o final que conta a história da sua morte. Não foi ele que escreveu, deve ter sido Josué. E ele pergunta para Deus: mas qual que é o seu nome? Eu vou falar com o faraó, não sei quem você é. Moisés não sabia? Não, irmão. A revelação de quem é Deus para o homem é uma revelação progressiva. E todas as experiências que Moisés teve no Mar Vermelho e no deserto, somadas com a de Abraão, Isaque, Jacó, e assim vai. E depois os profetas, e Moisés trouxe a lei. E a lei veio séculos depois da vida que teve Abraão. E aí o povo começa a ter noção do que Deus quer, do que Ele gosta, do que é certo, do que é errado. Até então não tinham. E aí vem a monarquia e vem os profetas que falam sobre Deus. E a revelação de quem é Deus, ela vai crescendo ao longo das Escrituras e chega num ápice. O ápice é Cristo. Emanuel, Deus conosco. Tudo que foi escrito agora virou gente, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes a gente conhecia de ouvir, mas agora a gente vê, porque vimos a sua glória diante de nós. Sabe como é que Deus escolheu, qual o método para que eu e você tivéssemos uma imagem perfeita de como Ele deve ser?
Sabe como é que eu e você, apesar de todos os feitos do Antigo Testamento, apesar de todos os milagres do Antigo Testamento, a ideia da bondade de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da igualdade, da generosidade, toda a ideia de vida humana, Deus escolheu revelar para mim e você o que Ele pensa e como Ele é, através de um ser humano. Porque Ele se tornou homem. Não foi um fantasma que apareceu, e poderia. Não foi na imagem de um fogo, como foi com Moisés. Ali foi parcial. O ápice da revelação de Deus para o homem se deu através de um ser humano, Cristo. Nada melhor para entender como deve ser um ser humano cheio de Deus. Não tem nada melhor do que o Deus se transformar num ser humano. Porque se é só um fogo, só uma fumaça, ou só um raio no céu, não ia ser tão claro. Me incomoda pessoas que olham para o Antigo Testamento e querem buscar entender quem Deus é e desprezam o próprio Cristo, que é a revelação objetiva, mais clara de Deus. O que sabemos de Deus, mais especificamente, sabemos através de Jesus, homem. Portanto, esse mundo que está aí fora vai conhecer Deus não porque você fez só aparecer fogo, não porque você fez sair fumaça, não porque você orou e veio um relâmpago. Isso pode demonstrar que você tem poder e impõe medo nas pessoas, mas para eles conhecerem o amor, a graça, a justiça, toda a generosidade e todo o perdão de Deus, vai ser através de um ser humano, você. Você não vem aqui porque esse lugar é místico e aqui você vai receber um raio ou uma fumaça. O Deus que você procura está dentro do seu irmão que está sentado do seu lado, porque ele é templo do Espírito como você. Pessoas que não conseguem conviver na comunidade têm uma explicação. O que os feriu foi a própria vida comunitária sem Cristo, ou pelo menos sem a imagem de Cristo nas relações. Foi a maldade de um contra o outro. Foi o irmão que fez sociedade com o outro irmão, mas os dois tinham uma cabeça de negócio sem Cristo. Foi o cara que começou a namorar com a mina e se aproveitou dela, e depois de mastigar tudo que podia, cuspiu. É gente pensando só em si, porque se eu sou igreja de Cristo e sou o templo da sua habitação, eu não consigo fazer outra coisa a não ser o que Cristo fez por mim. E essa é a luta que temos. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Mas erroneamente algumas pessoas dizem, se eu sou o templo do Espírito, então eu posso ficar sozinho que eu sou a igreja. Não, você está errado. A igreja não é o templo. Não, mas eu sou templo. Tudo bem, você pode ser templo, mas a igreja não é o templo. Alguém que diz a igreja somos nós, ele está querendo dizer a igreja sou eu sozinho. Igreja se configura em gente que se doa por gente. Gente que tem Cristo em si e vive pelo outro. Por isso, quando tem uma palavra de sabedoria, é para alguém. Se tem uma palavra de conhecimento, é para alguém. Se ele ora pela cura, é para abençoar alguém. Se ele tem um dom de misericórdia, é para socorrer alguém. Independente do que você pensa sobre dons e línguas, independente do que seja, por isso Paulo diz que se você fala em outra língua, tem que ter interpretação, porque é para edificar alguém. Se edifica só você, não serve. Porque o dom não aponta para mim mesmo, o dom aponta para você. De que adianta eu saber pregar e estudar, se eu não vier aqui falar para você? De que adianta se eu não vier aqui para servir a você? De que adianta a gente cantar bonito se vier só para nós, se não for aqui para conduzir a igreja em adoração? De que adianta você saber ensinar se você não fizer isso por alguém? De que adianta você ser um bom professor infantil se não der a tua voluntariedade pelas crianças que estão aqui? De que adianta você ter uma vocação e ser cheio de dons para atender as pessoas se você não se envolver com a missão da igreja? De que adianta você ter o bolso cheio de dinheiro se ele não se traduz em missão e generosidade? De que adianta termos Deus se Ele morre na nossa individualidade?
E vivemos como gananciosos, prepotentes, loucos por fama, sucesso, dinheiro e prosperidade através de Deus. E depois achamos que um programa de rádio ou televisão vai converter o mundo, quando o nosso testemunho de passo, de vida e corpo a corpo com esse mundo é nojento. Você compreende o que significa "You've got a friend"? Você compreende o que significa dizer para alguém: aqui você tem um amigo, pode contar. Quando a coisa ficar ruim, vem para cá. Começando dentro da nossa casa, porque a gente faz isso com os nossos amigos na rua e não conseguimos fazer isso com os nossos filhos. Quando eles tropeçam, a gente vem com um porrete em cima deles. E dizer para eles: ó, te ensinei o que é certo, você tropeçou e errou, mas relaxa, vem para cá que aqui tem papai. Lá em casa, a Blanche tem essa frase, ela fala: aqui tem mamãe. Quando eles perguntam: mãe, o que a gente vai jantar? Relaxa, aqui tem mãe, essa casa tem mãe. Porque aquela calça? Tranquilo, aqui tem mãe, aquela calça, tem mãe aqui. Ela sempre fala isso para eles: aqui tem mamãe. E ela bate assim. É uma frase que lá em casa sempre ela fala. Você fala: pô, aqui tem um irmão seu, aqui tem alguém com você. E eu costumo brincar que às vezes você está numa rádio, numa televisão e não tem ninguém ali. É impessoal. Ali é uma relação que você manda depósitos bancários para receber dividendos espirituais. Sim? Transferências financeiras para receber bênçãos espirituais. Mas aquela pessoa nunca te abraçou, nunca chorou com você. E você está sedento em busca de alguém e não tem ninguém ali. Como é bom saber que tem alguém. Esse estudo de hoje é para a gente entender que no meio da nossa jornada de dor, nós temos uns aos outros. E como eu sempre digo, talvez eu não consiga impedir que você passe por um sofrimento, mas eu consigo impedir que você passe por ele sozinho. Isso eu consigo. Uma vez um jovem me perguntou assim: puxa, ele era pastor, eu vou num velório, o que eu falo num velório? Falei: nada, a pessoa que partiu já não está mais ouvindo. Se derem a oportunidade, você faz uma oração e fala para as pessoas sobre o consolo de Deus, sobre a salvação de Deus, sobre a vida de Cristo, mas até o Rubinho falou também hoje de manhã, né, sobre o velório. A gente vai para ouvir. A gente vai para ouvir. Eu me lembro uma vez de um amigo que perdeu o irmão num assalto. Eram 3 irmãos e 2 estavam ali naquele velório junto com o pai. E o pai, um italiano, também estava chorando pela perda do seu filho mais velho. E a família estava muito triste. E naquele momento final, depois da oração, de tudo, e para um pai perder um filho é algo muito triste, ele disse para os seus 2 filhos assim: vamos, força, vamos levar o seu irmão. Vamos, força. Vamos levar o seu irmão. Nunca mais me esqueci daquela cena. Aquele irmão que não era evangélico pregou para mim ali. Talvez naquela hora eu tenha que dizer: irmão, força, eu estou aqui com você, vamos levar. Eu não posso mudar a sua situação, mas eu posso mudar o fato de que você não tem ninguém. Eu estou aqui para chorar com você. Você não está sozinho, você tem um amigo. Quando Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque há um sentido dele em nós eternamente até o final, e porque o sentido de que tem mais alguém com ele dentro de si, perto de mim todos os dias. Deus nos dê a graça, a dádiva de a cada dia que passa nos transformarmos numa comunidade que espelha o que Cristo é para nós. E sejamos a imagem dele. E quando acabar a reunião, de você abraçar o seu irmão e falar: vai com Deus, boa semana, seja uma coisa bem sincera. Que quando um irmão disser para o outro: vem aqui que eu te ajudo, eu te dou isso aqui, ele não queira nada em troca. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Ele faz por amor mesmo. Ele leva o prejuízo se for preciso. E ele de verdade reparte de graça o que recebeu de graça. Irmãos, a nossa jornada nesse mundo já está escrito na Bíblia. Ela vai cada vez ser pior.
por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Veremos no final pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, até que venha o fim, diz o texto bíblico. Eu acredito que a comunidade cristã, ela é talvez o último reduto de amor sincero e verdade, até que venha o fim. Se nós transformarmos isso num ambiente de aprendizado, de crescer em ganho e lucro, se nós fizermos disso uma corrida desenfreada para que possamos competir com outros irmãos, eu fiquei pensando essa semana o que aconteceria se duas empresas concorrentes num contrato do governo, os dois donos fossem da igreja e o pastor profetizasse: tome posse que essa semana a sua empresa vai fechar esse contrato. Se os dois tomarem posse, o que Deus vai fazer? Esse tipo de fé faz com que um irmão tenha e o outro fique sem. A proposta do evangelho é que quando um tem, todos se alegram, porque enquanto ele puder, ele vai repartir. Porque a igreja não é o lugar que eu busco o que me satisfaz. Igreja é o lugar de pessoas que já foram satisfeitas em Cristo e procuram aqueles que precisam. E são pessoas que recebem presentes, graça, dádivas de Deus, e são um presente para outros que necessitam. Deus nos abençoe. Tinha outros textos para ler, mas acho que já deu para entender. Depois você lê Efésios 4, de 11 a 16, quando Paulo diz que Deus deu uns para pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, visando o aperfeiçoamento da igreja. Dons são dados para que pessoas sirvam. Seja servo de quem está ao seu lado. Isso vai aliviar a nossa jornada de dor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aliás, não há momento melhor do que esse para você dar a mão para o seu irmão e de verdade orar por ele. Talvez você conheça alguém aqui da nossa comunidade que está precisando, ou até mesmo gente lá do seu trabalho. De repente tem um funcionário seu, tem um amigo seu da mesa do lado, tem um vizinho seu, e você fala: pô, Zé, mas eu não sei o que falar para ele. Seja, abraça, ora por ele. Só de você falar assim: ó, conta comigo se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Aqui você tem um amigo. Isso prega mais do que o seu carro na garagem. Isso prega mais do que a fama que você possui. Vamos pedir ao Senhor que nos torne cada dia mais a sua igreja gloriosa, que Ele nos limpe e nos purifique. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é tão profunda, Senhor. Deus, às vezes nós somos egoístas e achamos que nossa fé existe para que possamos acrescentar o que queremos, e não entendemos que devemos deixar para trás o que queremos, para que se cumpra em nós a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o pão é nosso, que o Pai é nosso. Nesse mundo, Senhor, pessoas que fazem isso, fazem também por ganância. Temos medo de sermos comparados com ideologias políticas, de qualquer lado que seja, mas não nos tire, Senhor, o desejo de sermos parecidos com Cristo, independente do que venham a pensar. Que eu seja uma bênção para esse irmão que está aqui do meu lado, para minha mulher, para o meu filho, para o meu esposo, começando lá de dentro da minha casa. Que nós saibamos, Senhor, que às vezes nós somos tão severos, queremos tanto que as pessoas acertem para merecer o nosso cuidado, que deixamos de desperdiçar o nosso amor. Achamos que estamos desperdiçando nossa compreensão, quando Jesus desperdiçou tudo, entregou a sua própria vida inteira por nós. Nos faz aprender essa diferença a cada dia, Senhor. A diferença de realmente sermos como Cristo, ou sermos tolos, tanto pelo que damos, quanto pelo que guardamos. Senhor Deus,
cura nossas relações. Que sejamos acima de tudo a tua igreja gloriosa. Irmãos, que não venhamos até aqui por causa de um prédio ou de uma instituição, mas que a gente saiba que a gente vem aqui porque nós somos juntos uma comunidade de gente que ora um pelo outro, que aprendemos juntos uns com os outros, que nossos dons nos tornam servos uns dos outros, e juntos cumprimos a tua missão para servir a outros, e que te conheçam, assim como nós te conhecemos através do Cristo vivo, nosso Senhor. Esse mundo possa conhecer a Cristo através de nós, outros seres humanos, que vivamos como Ele. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem sido tão importante nessa jornada de dor na vida que a gente vive. Cristo esteve conosco para aliviar a nossa dor. Que nós estejamos com nossos irmãos e façamos o mesmo. Sejamos todos nós aliviados e sejamos também alívio para alguém. E o dom que recebemos seja o nosso serviço a alguém que necessita do nosso lado. Nos despede na tua paz. Leva a gente para casa debaixo da tua proteção. Abençoa o nosso domingo, nosso dia de descanso, nossa semana de trabalho que começa. E em tudo que fizermos, o Senhor seja visto e o teu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos nós. Dê um abraço forte no seu irmão.